Bruno Bernardi esteve nos Estados Unidos para acompanhar o maior congresso de hematologia do mundo. Em pauta, os avanços no tratamento do mieloma múltiplo, como mostra a reportagem. O Notícias e Mais esteve presente em New Orleans, nos Estados Unidos, para acompanhar o ASH 2013. Durante o congresso, foi apresentado um estudo internacional inédito com pacientes de mieloma múltiplo, um tipo de câncer de medula que afeta as células plasmáticas, que são um tipo de glóbulos brancos. O trabalho mostrou os novos medicamentos e revelou que a combinação de lenalidomida e dexametasona de forma contínua em baixas doses prolonga a sobrevivência livre de progressão da doença. Além disso, reduz em 22% o risco de morte. Notícias animadoras, um cenário perfeito, exceto pelo fato de que a lenalidomida nunca foi aprovada no Brasil. A Anvisa afirma que faltam evidências que comprovem a eficácia do remédio. Não há falta de evidência científica, eu não acredito que a Anvisa chegasse nesse ponto, né? O que nós sabemos é que houveram alguns problemas no processo de registro, a falta do estudo fase 3, eu acho que foi uma coisa que foi colocada à Anvisa, eu estava na reunião, então eu participei. Então o que tem que se fazer é criar uma maneira de se ter um estudo que possa mostrar à Anvisa a eficácia da lenalidomida. Os resultados foram apresentados pelo médico e pesquisador francês Thierry Facon. E eu perguntei a ele o quão trágica significa essa não aprovação para os pacientes brasileiros. How tragic is it for the patients? It's tragic for the patients, basically, because Ele afirma que é trágico demais, porque a lenalidomida é aprovada em vários países, inclusive na China agora, e ainda não no Brasil. Ele considera um pesadelo a não aprovação do remédio. Just a nightmare not to have lenalidomide in Brazil, so that E explica que o medicamento é o mais eficaz e deveria ser o primeiro tratamento do paciente de mieloma. Por alguma alternativa, a senhora que tem essa experiência, né, para nós no Brasil, que não tem essa droga específica, a lenalidomida? Lógicamente, os médicos, os pacientes, as associações... Maria Victoria Mateus, especialista espanhola em hematologia, explica que todos devem lutar pela aprovação do medicamento e que o Brasil está em desvantagem em relação aos outros países que já utilizam a droga. Que a lenalidomida ela é eficaz e é um tratamento que é aprovado em mais de 80 países, usado na Europa, na FDA, nos Estados Unidos também aprovado, regulado e registrado, não dá para negar. Agora, eu queria te fazer duas perguntas a respeito desse medicamento no tratamento do mieloma múltiplo. Primeiro, por que ele não é aprovado? Segundo, na sua opinião. Segundo, será que, se aprovado, ele custaria muito ao governo, custaria muito para se trazer e para se importar esse remédio, por isso também ele não é aprovado? Bom, essa é uma resposta que ninguém pode te dar. Quer dizer, agora, o que causa surpresa, não só desta medicação, mas de algumas outras usadas na oncologia, e particularmente na oncohematologia, é a diferença de critérios que o nosso sistema regulatório tem com outros sistemas internacionais altamente relevantes. Se há uma interferência relativa ao custo, eu não posso dizer. E acho que o governo tem realmente que brigar mesmo por custos mais acessíveis. Esse é um grande problema hoje, particularmente na oncologia, o custo das medicações. A sociedade tem que discutir isso, os governos têm que discutir isso com a indústria farmacêutica, mas o que eu entendo é que não pode ser confundido uma coisa com a outra. E o custo para o Estado acaba sendo melhor, porque novas drogas têm uma qualidade de vida melhor, menos intercorrência, né, menos internação. Então precisa mudar essa ideia de que uma nova droga é cara, então ela vai onerar o Estado, nem sempre. A aprovação não significa o acesso. Uma vez aprovado, essa aprovação, a gente está falando do Velcade, nem da lenalidomida, da bortezomib, né? Essa aprovação significa a inclusão no rol da ANS para os convênios. Aí para os convênios isso passa a ser uma realidade. Só que o financiamento público do câncer está subfinanciado para medicamentos. Então, até hoje, o acesso ao bortezomib, que é uma droga que está aprovada há mais de 10 anos, não é universal. Não é universal. Então, eu acho isso ainda mais, vamos dizer, mais grave ainda. Existe um lobby farmacêutico para não aprovação, você acha? Não sei responder. Para não aprovação? Não aprovação, para que não venha, para que se mantenha o remédio que é usado hoje. Olha, no caso específico que você está se referindo,
que seria a talidomida que nós temos, felizmente temos no Brasil. Isso não existe em outros países. Temos e temos de forma gratuita, produzido pelo governo. Eu não saberia responder essa, por sorte que não seria uma concorrência entre indústrias farmacêuticas, né? Não, eu prefiro acreditar que não. Eu espero fazer pela última vez essa pergunta. Por que o remédio, a lenalidomida e os outros remédios ainda não são aprovados pela Anvisa com todas as evidências? Ninguém sabe. Tá? Não dá pra saber. Mas o que a gente sabe é que a droga vai ser resubmetida agora para aprovação e nós temos certeza que até o final de 2014 ela já deva estar registrada e com preço, porque não adianta estar registrada sem preço que daí nada se resolve, né? Nós temos hoje o bortezomib no Brasil, é um dos mais baratos do mundo. Quando nós tivermos o Revlimid também vai ser um dos mais baratos do mundo, né? O problema não é o que eu falei, não é o custo. Eu acho que a medicina mudou. E não tem tanta importância. Nós temos medicamentos hoje cobertos pelo SUS para o tratamento do câncer, para tumores sólidos, que custam R$60 mil por mês e estão incorporados, né, pelo nosso sistema. Então não é só uma questão de custo. O problema é muito maior que esse. Existe um porquê, pela sua experiência, ou algum motivo em especial para essa não aprovação? Talvez seja mais fácil ou melhor para o governo brasileiro de que o remédio que já existe hoje, produzido no Brasil, continue sendo o remédio usado para os pacientes, ao contrário de um novo remédio, um novo custo, talvez isso? Isso é... Ela acredita que o custo ainda é importante, mas que é preciso colocar na balança. O que é mais importante, o custo ou a eficácia do remédio e a melhora do paciente? Se o gasto será maior, ele é justificado pela sobrevida do paciente. Eu sei que é uma questão delicada, que é difícil falar disso, mas talvez não há interesse do governo nessa aprovação. Eu não acho que não há interesse do governo nessa aprovação. Eu acho que não há interesse do governo numa série de aprovações, na verdade. Mas não é um caso particular com a lenalidomida. Eu acho que é o nosso sistema de saúde, não é só com a lenalidomida. Nós estamos há 4 anos esperando a aprovação do Revlimid, acompanhando a aprovação. Daqui a pouco nós vamos aprovar o Pomalyst primeiro antes do Revlimid. Daqui a pouco nem precisa, mas vamos no outro, né? Mas eu acho que o que conta mesmo é que existe toda uma burocracia, existe todo um sistema que precisa ser mudado. Então eu acho que não é focar só no Revlimid, não. É focar em tudo mais que vem por aí. O carfilzomib está aí, tem outras drogas vindo, quer dizer, como é que vai acontecer quando as outras drogas chegarem? Talvez se algum político, alguma pessoa famosa tiver alguém da família com mieloma, a coisa fique mais rápida, né? Mas o interesse ou a burocracia que é ruim ou a falta de interesse até financeiro? É a burocracia. Isso é a maneira como a Anvisa funciona, mas eu não acho que haja nenhum lobby, eu não acredito em nada disso. Não é só para o mieloma, a gente está falando de câncer de modo geral, não é a questão do mieloma. O mieloma é um tipo de até raro de câncer. É uma questão de prioridade de governo. Essa é uma questão que passa. A gente entende a limitação. Nenhum país pode prover tudo para todos. Não existe almoço grátis. Alguém paga a conta. Mas vários países que têm uma medicina, de certa forma, semelhante em alguns aspectos, a Inglaterra, Canadá, enfim, resolveram isso de uma forma mais transparente, né? A gente vai continuar com esse assunto no próximo bloco, mas antes o Leão tem um recadinho para você.